Olá, pessoal! Venho aqui mais uma vez trazer um sonho para vocês. Um sonho que hoje a gente vai falar sobre o que é um sonho de sensação. A pessoa ela não consegue conectar essa parte do sonho com alguma memória já vivida, se bem que a gente sabe que sonhos, lembre-se disso, gente, da aulinha, né? Sonhos são produtos do nosso eu, do nosso inconsciente, ok? Tudo que eu sonho fala sobre mim. Ah, mas eu não estava presente no sonho, nem aparecia, ou nem eram com coisas daqui, né, da vida, da minha vida, tal. Às vezes eu sonho com um filme, às vezes eu sonho com artistas. Mesmo assim, gente, mesmo assim, tá? Mas por que que acontece então? Se é sobre mim, por que que não mostra de forma direta então? Porque assim, primeiro, a nossa mente consciente, ela compreende as coisas, ela percebe as coisas, situações, relações de uma forma diferente da mente inconsciente, ok? Na mente inconsciente, que é a mente pouco explorada, pouco visitada por nós, pouco conhecida, inclusive, há muitos símbolos. E aí os sonhos, eles trazem muitos conteúdos simbólicos para que você possa sonhar. Ele não sonha assim, nu e cru, né? Ele traz uma simbologia por detrás, por isso que algumas pessoas se interessam muito por sonhos e outras não se interessam nada, pensa assim, nossa, sonhei umas coisas estranhas. Então, né, nada a ver, né? Tudo a ver, tá? Mas algumas pessoas pensam que é nada a ver. E aí, tem coisas que você pode sonhar, e aí, por exemplo, eu sou especialista em sonho, eu posso decodificar isso para você e você fala assim: nossa, é verdade, esse sonho aí que você tá falando que tem a ver com a minha figura paterna, materna, que tem a ver com a minha infância, eu me lembro mesmo que aconteceu isso, tá? Pode acontecer. Ou então, pode ser que você não acesse memórias, pode ser que você não acesse nenhum conteúdo consciente, porque está muito lá no inconsciente. Então, você pode ter um sonho de sensações. Vou contar um sonho aqui rapidinho, né? Então, um homem adulto, ele sonhou que estava numa casa, que ele já sonhou com essa casa alguns sonhos, mas ele não consegue trazer mais dados dos outros sonhos, mas que era uma casa velha, de madeira, uma casa antiga, uma casa mais rústica, sabe? No meio do mato. E que lá estavam três personagens. Um homem, ele e a mãe dele. E esse homem, ele sai, ele abandona ele e a mãe dele no momento que havia ali uma necessidade, a mãe estava passando mal, ele não sabia o que fazer, como cuidar daquela mãe, naquele lugar a mãe passando mal. E esse homem que poderia fazer algo, parecia que ele era, não sei, de repente mais adulto, mais maduro para aquela situação, que ele poderia fazer algo e ele não faz. Ele simplesmente dá um jeito de sair dali e sai. Olha para trás como quem diz, eu vou. E sai e abandona, deixa aqueles dois ali. Ele entra no sofrimento, de angústia e acorda, né? Aí você vai para a pessoa, você tenta investigar, olha esse homem, né, que era um primo dele lá. Esse homem, você teve alguma situação assim que você precisou dele e não aconteceu essa ajuda? Não tive tal. Essa casa já esteve em algum momento numa casa parecida com essa? Não. Ó, então você tentou fazer uma investigação do consciente, da memória dele para ele puxar algo e ele não, tá? Então o que a gente entende? É um sonho de sensação. Qual que é a sensação? A sensação é de abandono, abandono, desamparo e carência. Como assim? Assim, né? Então tem ali três pessoas, dois homens, uma mulher mãe, então ela é idosa, e esse filho que está tentando ali ser cuidado por esse homem, ele não consegue isso desse homem. E pelo contrário, esse homem inclusive o abandona, os negligencia. E vai embora e deixa os dois ali, a Deus dará. Então é um sonho que a gente tem que, por exemplo, olhar para ele
e começar a entender que situações da tua vida que você se sentiu abandonado por uma figura masculina e que a tua mãe estava junto e que você se sentiu bastante impotente, perdido, pequenino em como lidar com essa situação. A única coisa que você conseguiu sentir e deixar presente no momento era essa sensação de abandono e desamparo. E aí vai indo. Então, assim, conforme a gente vai dando esse cenário de que o sonho é um sonho de sensação, aí sim, tá? O sonhador, ou o paciente, conhecido ou não, ele começa a entrar então nesse lugar de entender quais foram situações na vida dele que ele foi negligenciado, desamparado, abandonado. Segue, né, nessa linha e daí vai sim correlacionando, olha, é verdade, eu tinha, só que ele não sabia disso, né, até então, até a gente conversar sobre isso. Eu tinha na minha história de vida um pai que ele tinha uma segunda família e ele com muita frequência nos abandonava. E não era um abandono total, ele era parcial, porque ora esse pai vinha para casa, esse pai dava ali um acolhimento, um cuidado, provia de alguma forma, mas ele se retirava porque ele tinha uma segunda família. Então a vida dele era assim, entre ir e vir, entre dar e tirar. E isso, claro, né, mexia muito com essa criança que é o sonhador e, claro, com a mãe, né? Então, esse sonhador, essa criança, está falando da dor dele no sonho e também da mãe dele. E esse sujeito que abandonou no sonho, que pareceu aí como dublê, né, através de um primo, na verdade era o pai. Então veja, gente, o sonho ele não vai trazer assim, acontece às vezes, tá, de trazer algo mais concreto, que não é simbólico, sim, acontece. Mas na maioria das vezes ele vem velado, ele vem rebuscado para que nossa mente consciente possa aos poucos, né, em doses homeopáticas, processual, ir entendendo o que aquilo significa. Porque se ele ele manda de pronto tudo, o consciente, o psiquismo não dá conta. Aí ele instala uma defesa que a gente chama de defesa fóbica, tá? Uma defesa mesmo que o psiquismo faz. E aí ele não sonha mais. Ele não sonha mais porque foi muito forte para ele ver aquilo. Porque assim, ó, se são conteúdos do inconsciente, se está lá no inconsciente, numa caixinha protegida lá, né? No nosso mundo interno, das emoções, psiquismo e psicológico, é porque eu reprimi em algum momento da vida, tá? Aquilo foi muito forte para mim e o meu psiquismo teve que reprimir, ele teve que proteger. Então o sonho não pode vir abrir já, não. Tem que ir com calma. E aí você vai vendo que os sonhos são como pecinhas de quebra-cabeça. Então ele manda aqui, daí ele manda o outro ali, até que a mente, aos poucos, né, de um modo processual, ela vai falando assim, puxa vida, então esse sonho fala sobre o abandono e a negligência paterna. Algo que é uma dor para mim que eu nunca quis olhar. Só que como eu estou fazendo terapia, como eu estou nessa busca de mim mesmo, de me curar, é meio que faço uma proposta, até que meio velada com os meus inconscientes, os meus conteúdos, de que sim, viu? Você pode então ir mandando material que agora eu vou olhar para isso, tá? E se for muito direto, não olha, instala a defesa fóbica e acabou. Tá bom? Quem tiver aí alguns sonhos e sensações, eu só peço, gente, para que vocês façam de modo detalhado, não faça assim uma frase, eu sonhei com isso e aquilo, tal, fica difícil para eu dar uma olhada. Mas se você puder, aquilo, né, personagens, interação, o que você sentiu, onde era, que é o marcador de época, fica mais fácil para eu poder estar falando sobre sonhos de pessoas desconhecidas, ok? Aqui é Andréia Helena, psicóloga quântica, especialista em sonho.